Você já se perguntou se as leis bíblicas, escritas há milhares de anos, ainda governam o mundo em que vivemos hoje? E se essas leis, muitas vezes esquecidas, fossem responsáveis por eventos que nem sequer imaginamos? O que você faria se descobrisse que, mesmo em nossos dias modernos, essas regras divinas continuam a operar nas sombras, influenciando tudo ao nosso redor? Neste vídeo, convidamos você a uma jornada única, onde revelaremos verdades escondidas nas páginas da Bíblia, trazendo à luz uma realidade que muitos prefeririam ignorar. À medida que desvendamos o impacto dessas leis sobre a história e os dias atuais, você sentirá o peso dessa revelação crescente. Preste atenção, porque a resposta a essa pergunta pode ser muito mais surpreendente do que você imagina. Prepare-se, porque o que vem a seguir pode mudar a forma como você vê o mundo. As leis divinas, imutáveis e misteriosas, surgiram em um tempo em que a humanidade buscava desesperadamente por ordem. Há milhares de anos, Moisés, em um cenário dramático e sobrenatural, recebeu os 10 Mandamentos, um código que estabeleceria o alicerce moral de gerações futuras. Mas o que significava realmente receber tais leis? Era apenas um conjunto de regras ou um elo sagrado que ligava o homem a uma força maior? Uma conexão com o Criador que governava tanto o mundo material quanto o espiritual. Esse momento na história, a entrega das leis no Monte Sinai, foi o início de uma transformação. O povo de Israel, errante e vulnerável, agora possuía diretrizes claras que moldariam suas vidas. Não eram apenas comandos de comportamento, mas um pacto espiritual. Cada palavra carregava uma promessa de bênção para aqueles que obedecessem e uma advertência severa para os que desviassem. As leis se tornaram mais do que um conjunto de normas, era um caminho para uma vida com propósito divino. Ao redor, as nações observavam. Povos que não compartilhavam da mesma fé, temiam ou invejavam a estrutura que aquelas leis proporcionavam. Um senso de justiça parecia emanar do povo escolhido. A ordem estabelecida por essas regras diferenciava Israel das civilizações que construíam seu poder na força e na opressão. O impacto dessas leis ultrapassava as fronteiras religiosas e culturais, espalhando uma visão de mundo onde o bem e o mal não eram meras construções humanas, mas reflexos de um ordenamento cósmico. Moisés, como mediador, ofereceu ao povo não apenas uma lista de mandamentos, mas um convite à transformação. Esses códigos sagrados não representavam o fim, mas o começo de uma jornada, uma estrutura que reverberaria pela história, guiando até os dias atuais. Ao longo da história, as profecias sempre carregaram um ar de mistério. Entre as palavras codificadas dos profetas bíblicos, encontramos previsões que parecem transcender o tempo, insinuando eventos que poderiam facilmente ser confundidos com as manchetes de nossos dias. O que torna essas profecias tão arrepiantes é sua conexão com a obediência às leis divinas. Um pacto entre o humano e o divino, cujo rompimento traz consequências devastadoras. No livro de Daniel, visões de reinos caindo e ascendendo revelam uma sequência de acontecimentos que desafiam o entendimento. Esses presságios, embora distantes, ecoam no presente. As leis que Daniel profetizava serem fundamentais para o destino das nações parecem tocar diretamente nas tensões de nosso mundo moderno. Seriam os conflitos globais, os desastres naturais e a desintegração social sinais de um cumprimento profético que passamos a ignorar? A Bíblia, com suas páginas imortais, aponta para um ciclo que, segundo muitos estudiosos, continua a se repetir. Não apenas como registros do passado, mas como mapas do futuro. Os profetas advertiam repetidamente: ao negligenciar as leis de Deus, a humanidade estaria se condenando a um destino sombrio. Cidades destruídas, reinos fragmentados, civilizações inteiras apagadas da história. Essas eram as consequências da desobediência. Hoje podemos nos perguntar: as profecias ainda têm algo a nos ensinar? As leis divinas, tão conectadas à ordem e à justiça, poderiam ser o alicerce que impede o caos? Talvez o que percebemos como meras metáforas ou alegorias sejam, na verdade, advertências claras sobre os perigos que se avizinham. Quando olhamos para as catástrofes que assolam o mundo, sejam elas naturais ou humanas, começamos a perceber um padrão inquietante. Talvez, ao contrário do que muitos acreditam, as palavras dos antigos profetas ainda ressoem, alertando-nos sobre o que está por vir, caso continuemos a ignorar as leis que foram deixadas como um guia para nossa sobrevivência. A distância entre o mundo antigo e o contemporâneo parece intransponível. As ruas digitais que percorremos,
os arranha-céus que erguemos, as ideias modernas que abraçamos, tudo parece tão distante das antigas leis esculpidas em pedra. No entanto, será que realmente nos afastamos tanto? A dúvida paira. As leis bíblicas ainda se aplicam ou se tornaram meros fragmentos de um passado que superamos? Para muitos, o progresso moderno e a secularização criaram uma realidade onde a moralidade é fluida, onde as tradições são contestadas e as verdades antigas questionadas. As leis, antes inquestionáveis, agora são examinadas sob uma lente crítica. As discussões sobre liberdade, direitos e justiça evoluíram, mas será que realmente se desvincularam das raízes bíblicas? Quando observamos de perto, percebemos que em muitas sociedades, princípios derivados dessas leis milenares continuam a guiar o julgamento ético e legal. Mesmo em um mundo hiperconectado e racional, onde a ciência e a tecnologia dominam, as influências das leis bíblicas permanecem embutidas em nossos sistemas de justiça. Leis que proíbem o homicídio, o roubo e até mesmo a injúria são, de certa forma, eco dessas diretrizes espirituais. É fascinante perceber que, embora possamos afirmar viver em uma era iluminada pela razão, ainda encontramos em nossos códigos legais traços indeléveis da moralidade bíblica. As religiões contemporâneas, por sua vez, continuam a debater a aplicação literal ou simbólica dessas leis. Em um mundo em constante mutação, elas são reinterpretadas, adaptadas, mas raramente esquecidas. A Bíblia, longe de ser uma relíquia, mantém um poder subjacente que muitos talvez subestimem. A cada crise moral ou espiritual que surge, retornamos à pergunta: essas leis ainda falam conosco? O dilema moderno é esse. Podemos de fato ignorar a força histórica e moral dessas leis? Ou elas são um lembrete incômodo de que, apesar de nossos avanços, ainda vivemos à sombra de preceitos que moldaram nossa civilização? Os 10 mandamentos, gravados em pedra e imortalizados na história, permanecem como o centro do código moral da humanidade. Cada uma dessas leis possui uma profundidade que transcende o simples comportamento ético. São diretrizes espirituais que moldaram a consciência coletiva de gerações. Mas em um mundo moderno, o que essas palavras ainda significam? Será que o impacto desses mandamentos ressoa na sociedade contemporânea, mesmo entre aqueles que talvez nem conheçam sua origem? A verdade é que, em sua simplicidade, essas leis carregam uma sabedoria universal. Não matarás, por exemplo, vai além do ato de tirar uma vida. Trata-se da sacralidade da existência humana, de um princípio que, mesmo sem ser abertamente religioso, sustenta a civilidade em qualquer sociedade. Não roubarás também reflete uma necessidade básica de justiça e respeito à propriedade, sem o qual qualquer estrutura social desmorona. A aplicação desses mandamentos não se limita a um código legal, são fundamentos de coexistência pacífica. Em um mundo onde as famílias enfrentam desafios modernos, o mandamento "honra a teu pai e tua mãe" adquire uma relevância inesperada. Não se trata apenas de respeito hierárquico, mas de um elo intergeracional que garante a transmissão de sabedoria, valores e estabilidade. Nossas sociedades, tão rápidas em abraçar a revolução tecnológica, ainda dependem de pilares familiares para não se fragmentarem. Mesmo o mandamento "não cobiçarás" continua a ser um lembrete poderoso em uma era de consumismo desenfreado. A ânsia por mais, a constante busca por posses materiais, é muitas vezes o que desencadeia a ruína espiritual e social. Em um mundo que incentiva a busca incessante pelo melhor, essa antiga lei parece mais relevante do que nunca. Ela nos força a parar e refletir sobre o que realmente precisamos para viver vidas plenas. Por mais que o tempo passe, os 10 mandamentos continuam a fornecer uma base para a moralidade e o equilíbrio. Talvez sua simplicidade seja sua força, um lembrete constante de que às vezes as maiores verdades estão nas leis mais simples. O temor que as leis bíblicas despertam na mente humana não é algo novo. Desde os tempos antigos, a transgressão das leis divinas sempre carregou a sombra da punição. Mas o que acontece quando essas advertências caem no esquecimento? O conceito de uma justiça superior, que transcende as leis humanas, pode parecer arcaico, mas muitos ainda acreditam que há uma força invisível pronta para julgar. O dia do Senhor, descrito nas Escrituras, é uma das imagens mais poderosas desse julgamento. As passagens bíblicas falam de um momento em que os céus se abrirão e Deus, em sua justiça perfeita, colocará as ações humanas em uma balança. Para alguns, essa ideia gera uma ansiedade profunda.
A sensação de que a qualquer momento a desobediência poderá desencadear consequências impiedosas. O que é mais aterrorizante é o fato de que ao longo da história vemos padrões que parecem alinhar eventos catastróficos à desobediência a essas leis. Civilizações poderosas que ignoraram os preceitos divinos foram derrubadas de maneiras abruptas e violentas. Babilônia, Roma, Sodoma e Gomorra. Histórias que ecoam na memória coletiva como advertências, mostrando que, quando as leis de Deus são desrespeitadas, a destruição segue. Mas o medo não se limita ao passado. Muitos olham para os desastres naturais e as crises globais de hoje e questionam se são de fato punições divinas, ecoando esse padrão milenar. No entanto, a questão é: por que essas leis ainda despertam tanto medo? Em uma era em que a ciência busca explicar fenômenos com precisão, o pavor do castigo divino ainda persiste. Isso se deve talvez ao fato de que a transgressão dessas leis provoca algo mais profundo no ser humano. Uma inquietação espiritual que não pode ser silenciada pela lógica moderna. A realidade é que para muitos, a ideia de viver sob uma vigilância divina é tanto um consolo quanto uma fonte de pavor. Afinal, quem pode afirmar com certeza que essas antigas advertências não continuarão a se cumprir? As leis cerimoniais da Bíblia, muitas vezes negligenciadas, possuem um simbolismo que transcende rituais e costumes de uma época. Sacrifícios, purificações e celebrações eram mais do que meras tradições. Carregavam um propósito oculto, uma conexão espiritual que apontava para algo maior. No centro dessas práticas havia uma mensagem clara, uma preparação cuidadosa e deliberada para a vinda de Cristo, o cumprimento final dessas antigas ordens. Essas leis estabeleciam um sistema que funcionava como um lembrete constante da separação entre o divino e o humano. O sangue dos sacrifícios, por exemplo, representava não apenas expiação, mas a fragilidade da vida e a necessidade de redenção. O sacrifício de um cordeiro simbolizava a chegada de um Salvador, uma prefiguração de Cristo. Tudo tinha um propósito maior, um desígnio que, aos olhos modernos, pode parecer distante, mas que moldava a vida espiritual do povo escolhido. No entanto, o que acontece quando essas práticas são abandonadas? Em muitas culturas religiosas, o ato de realizar sacrifícios ou observar certos rituais ainda persiste, mas a maioria das tradições cristãs se afastou dessas cerimônias. O advento do Novo Testamento alterou radicalmente a relação entre o homem e essas leis cerimoniais. Com a chegada de Cristo, o Cordeiro de Deus, os sacrifícios humanos deixaram de ser necessários. A nova aliança trouxe uma transformação espiritual, substituindo os rituais físicos por um sacrifício espiritual e definitivo. Contudo, há quem argumente que esses antigos ritos não são obsoletos, mas carregam lições profundas. Em vez de serem vistos como meras tradições antigas, os sacrifícios e rituais podem ser compreendidos como metáforas espirituais para o que ainda se espera dos fiéis, uma entrega total a Deus. A jornada espiritual, assim como os ritos cerimoniais, exige sacrifícios, não mais de animais, mas de ego, de ambição e de apego às coisas terrenas. Hoje os cristãos são chamados a refletir sobre o que essas leis cerimoniais representavam. O verdadeiro sacrifício continua sendo necessário não no altar físico, mas no altar do coração, onde cada ação e decisão reflete a entrega de uma vida devota e transformada. A tensão entre o livre-arbítrio e as leis divinas é uma questão que percorre toda a teologia cristã. De um lado, a promessa de liberdade dada por Deus ao homem, e de outro, a responsabilidade moral de seguir os mandamentos divinos. O dilema que surge é antigo e profundo. Se somos verdadeiramente livres, por que a obediência a essas leis é essencial? É um conflito que atravessa gerações, desde as histórias bíblicas até os dilemas éticos contemporâneos. Personagens bíblicos como Adão e Eva são os exemplos mais claros desse embate. Ao receberem o livre-arbítrio, foram colocados diante de uma escolha crucial: obedecer ou desobedecer. A consequência de sua decisão, ao comerem do fruto proibido, revelou algo que ecoa até hoje. A liberdade traz consigo responsabilidade, e a desobediência, inevitavelmente, resulta em consequências. Essa lição não é apenas uma história do Gênesis, mas uma realidade que se desenrola em nossas vidas diárias. Nos dias de hoje, o dilema do livre-arbítrio persiste. O que significa ser livre em um mundo guiado por leis morais e espirituais? A tentação de rejeitar essas regras em nome da autonomia é grande, especialmente em uma sociedade que valoriza a independência e o individualismo. Mas será que essa liberdade é realmente verdadeira?
Ou será que, ao ignorarmos as leis divinas, nos tornamos escravos de nossas próprias paixões e desejos? As escolhas que fazemos diariamente refletem essa tensão. Desde decisões aparentemente triviais até as mais profundas, estamos constantemente diante da balança entre o bem e o mal. Para alguns, a obediência às leis divinas pode parecer uma limitação, mas na realidade, elas oferecem uma estrutura que protege contra o caos moral. Elas são como guias invisíveis, apontando o caminho para uma vida plena e significativa. A verdadeira liberdade, portanto, não está em ignorar essas leis, mas em escolher vivê-las de forma consciente. É nesse equilíbrio entre a vontade humana e a vontade divina que encontramos o sentido mais profundo da existência. Afinal, o livre-arbítrio não é a ausência de regras, mas a capacidade de optar por aquilo que nos aproxima do que é justo, bom e eterno. No mundo contemporâneo, a busca por significado espiritual tem se tornado uma constante, mesmo em uma era que se orgulha de seu racionalismo. E nesse contexto, as antigas leis bíblicas ganham uma relevância surpreendente. Embora muitos as vejam como meras relíquias de um passado distante, para outros, essas leis oferecem uma fundação sólida para enfrentar as incertezas da vida moderna. Há algo de atemporal nesses preceitos, algo que vai além da letra da lei, tocando profundamente a alma. Comunidades inteiras ainda se apegam a essas leis, acreditando que elas possuem uma verdade perene. Em tempos de crise, tanto pessoal quanto global, muitos retornam a essas raízes espirituais em busca de orientação e estabilidade. E não é por acaso. As leis bíblicas, com seus mandamentos claros e diretos, oferecem um mapa moral em um mundo onde as linhas entre o certo e o errado frequentemente se confundem. Movimentos religiosos que tentam reviver práticas antigas têm ganhado força, mostrando que há uma demanda crescente por um retorno às origens. Para essas comunidades, seguir as leis bíblicas não é um simples ritual ou tradição, mas uma maneira de reencontrar a essência da vida espiritual. Isso reflete um anseio por algo que transcenda o materialismo e o individualismo tão predominantes na sociedade moderna. Além disso, há aqueles que encontram paz e propósito ao seguir esses preceitos, mesmo que de maneira adaptada. Para muitos, as leis de Deus são vistas como um farol em meio ao caos. Elas oferecem uma base moral que guia decisões e comportamentos, proporcionando um senso de equilíbrio em um mundo cada vez mais desequilibrado. Esse impacto, embora nem sempre visível, é profundamente transformador. Contudo, a questão permanece. É possível adaptar essas leis à era moderna sem perder seu valor espiritual? Embora as interpretações variem, o fato é que o poder dessas leis continua a ressoar, lembrando-nos de que há algo maior, algo eterno, que deve guiar nossas vidas. Assim, ao viver de acordo com esses preceitos, mesmo de forma reinterpretada, muitos acreditam estar mais próximos de uma vida verdadeiramente significativa. A relação entre as leis divinas e a justiça é um dos temas mais fascinantes da teologia bíblica. As Escrituras apresentam Deus como um ser justo, cuja aplicação das leis reflete um equilíbrio perfeito entre justiça e misericórdia. Para muitos, esse é o paradoxo central. Como pode um Deus exigir obediência estrita às suas leis, mas também oferecer perdão e graça aos que as transgridem? A resposta está na própria natureza das leis e na forma como elas foram projetadas para nos guiar. As leis divinas não foram criadas apenas para manter a ordem, mas para nos conduzir a uma vida em harmonia com os princípios eternos de Deus. E nesse sentido, a justiça de Deus é revelada através da aplicação dessas leis, que trazem equilíbrio à criação. Ao mesmo tempo, a misericórdia, que é outro aspecto do caráter divino, age como um contrapeso, oferecendo graça àqueles que falham em cumprir essas diretrizes, desde que estejam dispostos a se arrepender. Um dos exemplos mais poderosos dessa dualidade pode ser encontrado na história de Cristo. Ele veio ao mundo não para abolir a lei, mas para cumpri-la, trazendo consigo uma nova dimensão de entendimento sobre a relação entre justiça e misericórdia. Ele demonstrou que, mesmo quando somos incapazes de cumprir todas as exigências da lei, a graça está disponível para todos aqueles que a buscam. Sua morte e ressurreição não anularam as leis divinas, mas as elevaram a um patamar espiritual mais profundo, onde o amor e o perdão estão no centro. Nos dias de hoje, a aplicação desse princípio continua a desafiar os cristãos. Como equilibrar a justiça e a misericórdia em nossas próprias vidas? Como aplicar as leis divinas de maneira justa, mas também compassiva?
São questões que exigem reflexão profunda. A verdade é que sem misericórdia, a justiça se torna fria. Sem justiça, a misericórdia perde seu poder. Assim, viver sob as leis divinas é um chamado à justiça temperada pela graça. Ao seguirmos esse caminho, não apenas as expectativas de Deus, mas também refletimos seu caráter, onde a justiça perfeita sempre anda de mãos dadas com a misericórdia infinita. Ao longo dessa jornada, uma verdade inescapável se revela. As leis divinas ainda governam, silenciosamente, nossas vidas e o mundo ao nosso redor. Não importa o quanto a humanidade tenha avançado, com seus avanços tecnológicos e descobertas científicas, as leis estabelecidas por Deus permanecem uma força invisível que molda tanto nosso destino individual quanto coletivo. E agora, mais do que nunca, nos encontramos diante de uma escolha crucial: viver à luz dessas leis ou ignorá-las em nossa própria conta e risco. O dilema é claro. Ignorar essas leis pode parecer, para muitos, uma forma de liberdade. Mas será que essa liberdade não é, na verdade, uma prisão disfarçada? Quando seguimos apenas nossos próprios desejos e ignoramos os princípios estabelecidos por Deus, será que estamos verdadeiramente livres ou apenas nos afastando da verdadeira paz espiritual que essas leis proporcionam? A história nos mostrou repetidas vezes que as sociedades que abandonam esses fundamentos acabam sucumbindo ao caos moral e à desordem. Mas para aqueles que escolhem viver segundo essas leis, há um caminho de segurança e propósito. As histórias de vidas transformadas ao retornar à obediência a Deus são incontáveis. Seguir as leis divinas não é viver sob o peso da culpa ou da punição iminente, mas sob a luz de um propósito maior. O que antes parecia uma regra rígida, agora se revela como uma fonte de orientação e paz. As leis são mais do que uma lista de proibições. Elas são uma estrada para uma vida de equilíbrio e bênçãos. E agora a escolha está diante de você. A jornada pela compreensão dessas leis chegou ao fim, mas a aplicação delas na sua vida apenas começou. Você está pronto para seguir esses preceitos divinos? Compartilhe suas reflexões nos comentários. Conte-nos como esses ensinamentos ressoam em seu coração. Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações para mais conteúdos que desafiem e inspirem sua espiritualidade. O futuro está em suas mãos e nas escolhas que você fará a partir de agora.